Conta um Conto apresenta de Isaac Asimov. Robô AL-76 extraviado. Narração Marcelo Fávaro. Não deixe de fazer a sua inscrição e comentar o que achou do conto. Siga as nossas redes para ter acesso aos making-offs das gravações, além de um conteúdo bem interativo sobre os contos que são narrados aqui. Vamos à história. Jonathan Quill franziu as sobrancelhas, preocupado, por trás dos óculos sem aro ao transpor a porta marcada com o gerente geral. Depositando com força o papel dobrado sobre a escrivaninha, falou incisivo. Veja isso, chefe. Sam Toube passou o charuto para o outro lado da boca e leu, esfregando o queixo precisado de barbear. Que inferno! Que é que eles querem dizer? Que a gente expediu 5 robôs Hall, explicou Quill desnecessariamente. Mas a gente expediu 6, replicou Toube. É claro, 6, mas receberam apenas 5. Remeteram os números seriados e o Hall 76 desapareceu. Toube fez cair a cadeira ao erguer seu vigoroso corpo e transpôs a porta como se deslizasse sobre rodinhas lubrificadas. Depois disso, 5 horas se passaram. A fábrica fora vasculhada desde as salas de montagem até as câmaras de vácuo. Cada um dos 200 empregados havia passado por minucioso interrogatório. E Toube, suando e descabelado, enviou uma mensagem de emergência à fábrica central, em Schenectady. Ali houve uma súbita explosão de pânico. Pela primeira vez na história da US Robôs e Homens Mecânicos S.A., um robô fugira para o exterior. E o mais sério não era a lei proibindo a presença de robôs na Terra, fora da fábrica licenciada da corporação. As leis podiam ser contornadas. O que melhor definia a situação era a declaração feita por um dos matemáticos do departamento de pesquisa. Aquele robô foi criado para dirigir um dissinto sobre a Lua. Seu cérebro positrônico estava equipado para o ambiente lunar, somente para o ambiente lunar. Na Terra, receberá 75 zilhões de impressões sensoriais para as quais jamais foi preparado. É impossível prever qual vai ser a reação dele, é impossível. E com as costas da mão enxugou a testa coberta de suor. Dentro de 1 hora, um extratoplano partiu para a fábrica de Virgínia. Levava instruções muito simples. Agarrem o robô. E depressa. Hall 76 estava confuso. Na verdade, confusão era a única impressão retida por seu delicado cérebro positrônico. Tudo começou quando ele se viu naquele estranho ambiente. De que modo havia acontecido, ele ignorava, tudo se confundia. O solo era coberto de verde, e as estacas marrons erguiam-se à sua volta, encimadas por outra camada de verde. O céu era azul quando deveria ser negro. O sol estava correto, redondo, amarelo e quente. Mas onde o solo poroso, onde os imensos anéis das crateras? Via-se apenas o verde aqui embaixo e o azul lá no alto. Todos os sons que o rodeavam eram estranhos. Passara por água corrente que lhe chegava à cintura. Era azul, fria e molhada. E quando cruzava com pessoas, o que ocorria de vez em quando, elas não usavam trajes especiais como deveriam. E ao vê-lo, gritavam e saíam correndo. Um homem apontara-lhe uma arma. O projétil assobiara pela sua cabeça. Depois o homem saíra correndo também. Não tinha a menor ideia do tempo que passara vagueando a esmo antes de encontrar a cabana de Randolph Payne, a 2 quilômetros da cidadezinha de Hannaford, no meio da floresta. Randolph Payne, chave de parafuso numa mão, cachimbo na outra, aspirador de pó com o de concerto entre os joelhos, estava agachado diante da porta. Payne cantarolava baixinho, pois era um camarada bem-humorado quando se encontrava na sua cabana. Possuía em Hannaford
uma moradia mais que respeitável, ocupada principalmente por sua mulher, fato que ele sincera, mas silenciosamente lamentava. Talvez por isso houvesse aquela sensação de alívio e liberdade quando conseguia fugir para sua casa de cachorro de luxo, onde podia fumar em paz enquanto se dedicava ao seu hobby, consertar utensílios domésticos. Não era grande coisa como hobby, mas às vezes alguém surgia com um rádio ou um despertador, e o dinheiro que então tilintava em seus bolsos era o único que não passava pelas mãos avarentas de sua mulher. Aquele aspirador de pó representava $6 ganhos sem esforço. Pensando nisso, começou a cantar. Ergueu a vista e suou frio. A canção engasgou-se na sua garganta. Os olhos arregalaram-se. A transpiração tornou-se mais intensa. Tentou levantar-se como preparativo para correr desabaladamente, mas as pernas não cooperaram. Foi então que All 76 agachou-se ao seu lado e perguntou: Diga, por que todos os outros saíram correndo? Penny sabia muito bem por quê, mas o nó que se formara no seu diafragma não permitiu resposta. Tentou afastar-se ligeiramente do robô. All 76 prosseguiu ressentido. Um deles até atirou em mim. Se acertasse 2 centímetros abaixo, teria arranhado o revestimento do meu ombro. Devia estar louco, gaguejou Penny. É possível. O tom do robô tornou-se confidencial. Ouça, que há de errado por aí? Penny olhou rapidamente ao redor. Notara que o robô falava em tom extraordinariamente manso para alguém de aparência tão pesada e brutalmente metálica. Lembrou-se também de ter ouvido dizer que os robôs eram mentalmente incapazes de fazer mal ao ser humano, e sentiu um certo alívio. Mas não há nada de errado? Não? Replicou All 76, fitando-o acusadoramente. Você está todo errado. Onde deixou seu traje espacial? Eu não tenho nenhum. Então por que não está morto? Isto surpreendeu Penny. Bem, eu não sei. Está vendo? Replicou o robô triunfante. Tudo está errado. Onde se encontra o Monte Copérnico? Onde a Estação Lunar 17? E onde está o meu distrito? Quero trabalhar. Parecia perturbado e tinha a voz trêmula ao prosseguir. Venho andando há horas tentando conseguir que alguém me diga onde está o meu discinto, mas todos fogem. Agora é provável que esteja atrasadíssimo e o chefe vai ficar furioso. Que bela situação! Aos poucos, Penny foi conseguindo estabelecer ordem no caos da sua mente. Perguntou então: como é mesmo o seu nome? Meu nome de série é Al 76. Al basta pra mim. Se você tá procurando a Estação Lunar 17, ela fica na Lua, sabia? Al 76 meneou gravemente a cabeça. É claro, mas estive à sua procura. Fica na Lua. E nós não estamos na Lua. Foi a vez do robô mostrar-se confuso. Observou Penny especulativamente e depois indagou devagar. O que quer dizer com essa história? Aqui não é a Lua? É claro que é a Lua. Se não fosse, o que seria então? Responda essa pergunta. Penny emitiu um estranho ruído e suspirou fundo. Agitando um dedo na frente do robô, falou: Ouça! Súbito teve uma ideia brilhante e interrompeu-se com uma exclamação abafada. Altre 76 fitou-o com ar de reprovação. Isto não é resposta. Eu creio que tenho direito a uma resposta bem educada quando faço uma pergunta bem educada. Penny não o ouvia. Ponderava consigo mesmo, claro como o dia. Aquele robô fora construído para ir à Lua, mas por algum motivo encontrava-se perdido na Terra. Era natural que estivesse confuso, já que o seu cérebro positrônico fora construído exclusivamente para o ambiente lunar, e o meio terrestre lhe era totalmente estranho.
Se pudesse conservar ali o robô até entrar em contato com a fábrica da Petersboro, robôs valiam dinheiro. O mais barato custava $50.000, haviam dito, e alguns chegavam a valer milhões. Oba, rapaz, imagine a recompensa. E tudo para ele até o último centavo, sem um níquel furado para Miranda. Não, que diabo. Levantando-se, finalmente disse: nós dois somos amigos. Amigões. Eu gosto de você como de um irmão. E estendeu-lhe a mão. Aperte. O robô engoliu seco. Estendeu a pata de metal e apertou de leve a mão que lhe era oferecida. Não entendia muito bem. Isto significa que você vai me ensinar a chegar à Estação Lunar 17? Payne ficou um tanto embaraçado. Não exatamente. Para falar a verdade, eu gosto tanto de você que eu quero que fique aqui algum tempo comigo. Isso eu não posso, eu preciso trabalhar. E meneou a cabeça. Gostaria de atrasar sua cota de trabalho hora após hora, minuto a minuto? Eu quero trabalhar, eu preciso trabalhar. Payne pensou consigo mesmo que gostos variam e respondeu: Está bem, eu vou lhe explicar uma coisa, porque eu estou vendo pela sua aparência que você é uma pessoa inteligente. Tenho ordens do seu chefe de seção para conservá-lo aqui por algum tempo, até que ele mande buscá-lo. E para quê? Indagou o All-76 desconfiado. Eu não posso dizer, é um segredo de Estado. Payne rezou intimamente para que o robô engolisse aquilo. Sabia que alguns eram inteligentes, mas aquele parecia um modelo antiquado. Enquanto Payne rezava, All-76 ponderava. Seu cérebro, ajustado para dirigir um desinto da Lua, não dava o máximo rendimento quando entregue ao raciocínio abstrato. Ainda assim, desde que se perdera, All-76 descobrira que seus processos mentais mostravam-se cada vez mais estranhos. O meio ambiente exercia sobre ele alguma influência? Sua pergunta seguinte foi quase astuta. E como se chama o meu chefe de setor? Payne engoliu em seco e raciocinou rápido. E em tom magoado respondeu: você me ofende com essa desconfiança. Eu não posso dizer o nome dele. As árvores têm ouvidos. All-76 examinou muito sério a árvore mais próxima e respondeu: Não tem, não. Eu sei, eu quero dizer que há espiões por toda parte. Espiões? Sim, gente má que quer destruir a Estação Lunar 17. E por quê? Porque são más. Querem destruir você também. E é por isso que precisa ficar aqui mais algum tempo, senão eles vão te encontrar. Mas eu preciso de um dissinto. Não posso me atrasar. Você terá o seu dissinto? Terá mesmo, prometeu Payne muito sério, amaldiçoando o cérebro unilateral do robô. Mandarão um amanhã? Sim, amanhã. Isso lhe daria muito mais tempo para entrar em contato com a fábrica e receber lindas pilhas de notas de $100. Mas All-76 tornou-se progressivamente obstinado à medida que a pressão daquele ambiente estranho agia sobre seu mecanismo pensante. Não, eu preciso de um dissinto agora. Movimentando rigidamente as articulações, levantou-se. Melhor continuar a procurá-lo. Adiantando-se, Payne agarrou um ombro frio e gritou: Espera! Você vai ficar aqui! Algo emitiu um sinal na mente do robô. Todas as coisas estranhas que o rodeavam reuniram-se numa bolha. Explodiram, deixando o cérebro a funcionar com um estranho aceleramento de eficiência. Voltando-se para Payne, disse: Sabe de uma coisa? Construirei um dissinto aqui mesmo. Depois poderei trabalhar. Payne parecia duvidoso. Eu não creio que consiga. E perguntou a si mesmo se valeria a pena fingir o contrário. Não se preocupe. All-76 percebeu que os canais positrônicos do seu cérebro traçavam novos sinais e sentiu uma estranha exultação. Vou construir um. E olhando para a casa de cachorro, modelo de luxo pertencente a Payne, acrescentou: Você tem aqui todo o material necessário. Randolph Payne relanceou para a confusão que enchia a cabana. Rádios com as vísceras para fora, um refrigerador sem a parte de cima, motores enferrujados de um automóvel, um fogão a gás imprestável,
vários quilômetros de arame farpado e cerca de 50 toneladas do mais heterogêneo amontoado de ferro velho, diante do qual todo negociante de sucata torceria o nariz. Tenho mesmo? 2 horas depois, duas coisas aconteceram quase simultaneamente. A primeira, Sam Taube, da filial de Petersburgo da US Robots, recebeu uma chamada pelo videofone de Randolph Payne, morador de Hannaford, com um recado relativo ao robô desaparecido. Taube, com um rosnado profundo, interrompeu a ligação, ordenando que todos os outros chamados fossem encaminhados para o 6º vice-presidente encarregado dos controles. Não se tratava de um verdadeiro absurdo. Na semana anterior, embora o robô AL-76 tivesse desaparecido completamente, havia afluído para ali uma enxurrada de notícias sobre o seu paradeiro, vindas de todos os recantos do país, pelo menos 14 por dia, em geral de 14 diferentes estados. Taube estava cansado da história, sem mencionar que já andava meio louco por outros motivos. Falava-se até em inquérito governamental, embora todos os roboticistas, físicos e matemáticos de renome do mundo inteiro jurassem que o robô era inofensivo. Naquele estado de espírito não era surpreendente que levasse 3 horas para ponderar de que modo aquele Randolph Payne soubera que o robô estava programado para a Estação Lunar 17 e que seu número de série era AL-76. Estes detalhes não haviam sido divulgados pela companhia. Ponderou durante 1 minuto e meio e depois entrou em ação. Contudo, nas 3 horas que transcorreram entre a chamada e a ação, deu-se o segundo acontecimento. Randolph Payne, depois de interpretar corretamente a interrupção de sua chamada como descrença generalizada por parte do oficial que o ouvia na fábrica, regressou à sua cabana munido de uma objetiva. Impossível discutir diante de uma foto e ele não seria idiota de mostrar-lhe o artigo genuíno antes de ver a cor do dinheiro. AL-76 continuava ocupado com seu trabalho. Metade do conteúdo da cabana encontrava-se espalhado pelos 2 acres de terreno, e no meio daquilo via-se um robô agachado, mexendo com válvulas de rádio, pedaços de ferro, fiação de cobre e outras complicações, sem prestar a mínima atenção a Payne, que, deitado de bruços, procurava ângulos para uma bonita foto. E foi então que Lemuel Oliver Cooper fez a curva da estrada e imobilizou-se diante do espetáculo. A razão da sua presença ali era uma torradeira elétrica, que adquirira o irritante costume de atirar longe as fatias de pão, mesmo quando ainda não estavam torradas. O motivo da sua partida foi mais óbvio. Chegara em marcha tranquila, alegre, própria de manhã de verão. Partia com uma velocidade que levaria qualquer treinador de corridas a erguer as sobrancelhas e franzir os lábios com ar aprovador. E não diminuiu a velocidade até entrar no gabinete do delegado, sem o chapéu e sem a torradeira, colidindo direto com a parede. Mãos prestimosas levantaram-no. Tentou falar, mas durante meio minuto não conseguiu nem sequer se acalmar para respirar direito. Deram-lhe o uísque e o abanaram. E quando finalmente falou, saiu-se com esta: "Um monstro! Um monstro! 2,5 metros de altura! A cabana destruída! Coitado do Ronnie Payne!" Aos poucos, foram sabendo da história. Havia um imenso monstro metálico, 2,5 metros de altura, talvez 3 ou 4, na cabana de Randolph Payne. O coitado do Payne estava caído de bruços, um corpo sangrento, dilacerado. O monstro ocupava-se em destruir a cabana por puro prazer de destruição. Voltara-se para Lemuel Oliver Cooper, que escapara por um triz. O delegado Sanders apertou o cinto na ampla cintura e disse: "É aquela máquina que fugiu da fábrica de Petersburgo. Recebi um aviso no sábado passado. Hey, Jake, reúna todos os homens de Hannaford capazes de atirar e coloque no peito deles um distintivo de delegado. Reúna-os aqui ao meio-dia. E ouça, Jake, antes disso, passe pela casa da viúva Payne e dê-lhe a má notícia com todo cuidado." Disse que Miranda Payne, ao saber do ocorrido, fez uma pausa para certificar-se de que a apólice de seguro do marido se encontrava no cofre. Emitiu algumas observações relativas ao fato dele não ter dobrado a quantia
e depois entregou-se a um prolongado choro de cortar o coração, como cabe a qualquer viúva que se preze. Horas depois, Randolph Payne, ignorando sua horrível mutilação e morte, estudou os negativos das fotos. Estava perfeito. As sequências de ângulos do robô trabalhando não deixavam pairar dúvida. Poderiam intitular-se Robô contemplando pensativo um aspirador de pó, Robô dividindo fios, Robô manejando chaves de parafusos, Robô despedaçando o refrigerador com grande violência, etc, etc. Como só restava a tarefa simples de revelar as fotos, saiu da câmara escura improvisada, a fim de fumar um pouco e bater um papo com o AL-76. Ignorava completamente que a floresta ao redor pululava de fazendeiros nervosos, carregando as mais variadas espécies de objetos contundentes, assim como uma infinidade de armas, desde um arcabuz colonial, uma verdadeira relíquia, até uma metralhadora portátil, empunhada pelo delegado. Ignorava também que meia dúzia de roboticistas, sob a chefia de Sam Tobe, percorriam a estrada de São Petersburgo a mais de 200 km por hora, com a finalidade exclusiva de ter o prazer e a honra de conhecê-lo. Enquanto estas duas ocorrências caminhavam para um clímax, Randolph Payne suspirava, satisfeito consigo mesmo, riscava um fósforo nos fundilhos das calças, tirava uma fumaça do cachimbo e, observando o AL-76 com ar divertido, tornara-se óbvio que o robô estava mais do que lunático. Randolph Payne era bastante hábil com aparelhos domésticos, tendo construído vários e não podia ser expostos à luz do dia sem ferir os olhos de quem os contemplava, mas nunca concebera algo parecido com a monstruosidade que o AL-76 estava criando. Faria os Rube Goldbergs da época morrerem de inveja. Faria Picasso, se vivesse ainda para contemplá-lo, desistir da arte, convicto de estar totalmente obsoleto. Azedaria o leite nas tetas de todas as vacas, numa circunferência de meio quilômetro. Era de fato horripilante. De uma base de ferro maciça e enferrujada que se parecia vagamente com a parte de um trator de segunda mão, erguia-se um amontoado de entontecer. Fios, rodas, tubos, horrores inomináveis sem conta, terminando num megafone de aparência decididamente sinistra. Payne sentiu ímpetos de espreitar pelo megafone, mas conteve-se. Vira aparelhos mais sensatos que aquele explodirem violentamente. "Ei, Al!" chamou. O robô levantou a cabeça. Deitado estava de braços ajustando uma fina placa de metal. "Que quer, Payne?" Que é isso?" perguntou no tom de quem se refere a algo sujo, em decomposição, mal seguro entre duas varas de 3 metros de comprimento. "É um desinto. Para eu poder começar a trabalhar, aperfeiçoei o modelo anterior." Erguendo-se, tirou ruidosamente o pó de seus joelhos metálicos e sorriu orgulhoso. Payne estremeceu. Um aperfeiçoamento? Não era para admirar que escondessem o original nas cavernas da Lua? Pobre satélite! Pobre satélite morto! Sempre quisera saber o que seria a sorte pior que a morte. E agora sabia. E funciona? É claro. E como sabe? Tem de funcionar, fui eu que fiz, não fui? Só preciso de uma coisa agora. Tem uma lanterna de bolso? Eu creio que sim. Payne entrou na cabana e voltou logo em seguida. O robô desatarrachou a extremidade e pôs-se a trabalhar. Dentro de 5 minutos havia terminado. Recuando, disse: "Tudo pronto. Agora vou entrar em ação. Pode olhar se quiser." Uma pausa, enquanto Payne tentava ponderar a magnitude do oferecimento. "É seguro? Até uma criança seria capaz de manejá-lo." Payne teve um débil sorriso e colocou-se por trás da árvore mais volumosa ali das imediações. "Vamos. Tenho a maior confiança em você." AL-76 apontou para o espantoso amontoado de ferro velho e disse: "Observe." E pôs-se a trabalhar. Os fazendeiros de Hannaford, Virgínia, em pé de guerra, aproximavam-se da cabana de Payne, apertando o cerco. Com o sangue de seus heróicos antepassados circulando rápido nas veias e assobios descendo da espinha,
esgueiravam-se de árvore em árvore. O delegado Saunders ordenou: atirem quando eu der o sinal e apontem para os olhos. Jacob Linker, Lenk Jake, para os amigos e assistente de delegado para si mesmo, aproximou-se. Acha que a máquina deu fora? Eu não consigo conter o tom esperançoso de voz. Eu não sei, resmungou o delegado. Eu acho que não. Teríamos encontrado com ela na floresta e não encontramos. Mas aqui tá tudo tão quieto e parece que já estamos bem perto da cabana de Payne. O lembrete era desnecessário. O delegado Saunders tinha um bolo tão grande na garganta que precisou engoli-lo em 3 prestações. Recue, ordenou, e mantenha o dedo no gatilho. Encontravam-se na orla da clareira. O delegado fechou os olhos e espreitou pelo cantinho de um deles, por trás de uma árvore. Não vendo coisa alguma, fez uma pausa. Tentou novamente, os olhos abertos dessa vez. Os resultados naturalmente foram melhores. Para ser exato, viu um imenso homem mecânico de costas para ele, inclinado sobre um aparelho de arrepiar, de origem incerta e finalidade idem. O único detalhe que lhe escapou foi a trêmula figura de Randolph Payne agarrado à terceira árvore na direção noroeste. O delegado saiu para o terreno descoberto e ergueu a metralhadora. O robô, voltando-lhe ainda amplas costas de metal, disse em voz baixa para a pessoa ou pessoas desconhecidas: Veja! E quando o delegado abriu a boca para ordenar a fuzilaria geral, dedos metálicos comprimiram uma alavanca. E é impossível fazer uma descrição adequada do que ocorreu então. Apesar da presença de 70 testemunhas oculares, nos dias e meses e anos seguintes, nenhum só dos 70 seria capaz de descrever os segundos subsequentes ao momento em que o delegado abriu a boca para dar a ordem de fogo, quando interrogados empalideciam e afastavam-se oscilantes. É óbvio, porém, graças a provas circunstanciais, que o que aconteceu foi mais ou menos o seguinte. O delegado Saunders abriu a boca. Aos 76 puxou uma alavanca. O desinto funcionou. E 75 árvores, 2 celeiros, 3 vacas e 3 quartos superiores do morro Duckbill desfizeram-se no ar. Fundiram-se, por assim dizer, com as neves de antanho. A boca do delegado permaneceu aberta por um espaço indefinido de tempo, mas nada, nem ordem de fogo, nem coisa alguma saiu dali. E então? Então ouviu-se uma agitação no ar. Uma série de raios cor de púrpura cortou a atmosfera, tendo a cabana de Randolph Payne como centro. Dos componentes do grupo atacante, não sobrou vestígios. Restaram diversas armas espalhadas pelo chão, inclusive a metralhadora niquelada, de fogo extra rápido, garantida contra enguiços, pertencente ao delegado. Viram-se também cerca de 50 chapéus, algumas pontas de charutos e artigos de indumentária variados, que se haviam desprendido na agitação. Mas ser humano não havia um só. À exceção de Lake Jake, nenhum espécime humano surgiu por ali durante 3 dias. E a exceção só ocorreu porque a sua fuga meteórica foi interrompida por meia dúzia de homens da fábrica de Petersburgo, penetrando no bosque com igual velocidade. Foi Sam Toby que o deteve, segurando habilmente a cabeça de Lenk Jake, que colidira com seu estômago. Quando recuperou o fôlego, Toby perguntou: Onde é a cabana de Randolph Payne? Lenk permitiu que seus olhos focalizassem por um instante e respondeu: Amigo, siga na direção oposta à minha. E com isso miraculosamente desapareceu. Viu-se um ponto no horizonte, que se desviava das árvores e talvez fosse ele, mas Sam Toby não seria capaz de jurar. Isso foi o que aconteceu com o grupo, mas resta saber o que aconteceu com Payne, cujas reações assumiram forma um tanto diferente. Para Randolph Payne, o intervalo de 5 segundos subsequentes ao puxar da alavanca e ao desaparecimento do morro Duckbill foram um branco total. A princípio, espreitara através das moitas espessas por detrás das árvores. Quando tudo terminou, encontrava-se pendurado nos mais altos galhos.
O mesmo impulso que impelira o grupo horizontalmente impulsionara-o verticalmente. Quanto ao modo como percorrer os 15 metros entre raízes e o topo da árvore, se galgara, saltara ou voara, isso não saberia dizer. O que ele sabia é que a propriedade fora destruída por um robô temporariamente em seu poder. Desapareciam assim todas as visões de recompensas, substituídas por pesadelos de cidadãos hostis, multidões ululantes, processos, acusações de assassinato e recriminações da Miranda Payne, principalmente as recriminações da Miranda. Rouco e furioso gritou: "Ei, robô! Destrua essa coisa, ouviu? Destrua completamente! Esqueça que eu tenho algo a ver com essa história. Eu não o conheço, ouviu? E nunca mais fale no assunto. Esqueça, ouviu?" Não esperava que suas ordens surtissem efeito. Eram apenas um reflexo. O que ignorava é que um robô obedecesse sempre às ordens humanas, a menos que envolva perigo para outro ser humano. Aos 76, portanto, pôs-se a demolir, tranquila e metodicamente, o seu desinto, transformando-o num monte de sucata. Quando estava amassando o último centímetro cúbico de metal, Sentobe chegou com o seu contingente, e Randolph Payne, percebendo que se tratava dos verdadeiros donos do robô, caiu de cabeça do alto da árvore e desapareceu em regiões desconhecidas. Nem esperou pela recompensa. Austin White, engenheiro robótico, voltou-se para Sentobe e indagou: "Conseguiu obter alguma coisa do robô?" Tobe meneou a cabeça com um grunhido surdo. "Nada. Absolutamente nada. Esqueceu tudo o que aconteceu depois que saiu da fábrica. Deve ter recebido ordens para esquecer. Caso contrário, não estaria tão em branco." Que pilha de ferro velho era aquela com que ele estava brincando? "É exatamente isso. Uma pilha de ferro velho. Mas deve ter sido um desinto antes de ser destruído. E eu gostaria de matar o camarada que lhe deu ordens para amassá-lo, usando uma tortura lenta, se possível. Veja isso." Estava à meia encosta do que fora o Morro Duckbill, no ponto exato em que fora cortada, e White colocou a mão sobre a superfície perfeitamente reta que talhara o solo e a rocha. "Que desinto! Arrancou a montanha pela base." "E por que o terá construído?" Wilde deu de ombros. Eu não sei. Algum fator ambiental? Impossível saber o que reagiu sobre seu cérebro positrônico programado para a Lua, levando-o a fabricar um desinto com um monte de ferro velho. Há 1 bilhão de chances contra uma de descobrir esse fator. Agora que o próprio robô esqueceu, nunca possuiremos aquele desinto. Bem, não importa. O importante é que temos o robô. Ao diabo com ele! Havia um pungente lamento na voz de White. Tem alguma ideia do que são os desintos na Lua? Eles consomem energia como porcos eletrônicos e só funcionam quando se obtém um potencial de 1 milhão de volts. Mas esse desinto funciona diferente. Examinei os destroços com um microscópio. Gostaria de ver a única fonte de energia que eu encontrei? Tá, e qual foi? Apenas isso. E jamais saberemos como ele a utilizou. E Austin White exibiu a fonte de energia, que possibilitara um desinto cortar uma montanha em meio segundo. Eram 2 baterias de lanterna portátil. Isaac Asimov. Publicado originalmente no livro Nós Robôs.